Um artigo publicado na semana passada, numa revista científica em inglês, ela alerta para alguma coisa que vai preocupar muito praticamente todas as pessoas que tiveram Covid. A gente já tem tido notícias do Covid longo, das sequelas do Covid que são complicadas. Essa revista, nesse artigo, mostra que uma das sequelas do Covid é disfunção erétil, porque o vírus tanto afeta o sistema de artérias e veias que alimentam a ereção, como também afeta o funcionamento das glândulas de testosterona, João. Pois é, Paulo. Mais essa, né? Não falta mais nada, né? O vírus é completo. Ele faz o estrago em todo quanto é canto, né? Mas era previsível até de uma certa forma, porque se você for pensar que ela gera problemas parecidos no coração, inflama pulmão, ele tem uma série de problemas circulatórios. A gente sabe que alguns médicos, inclusive, têm visto desde o início da pandemia e verificado que é uma questão inflamatória do sistema todo sanguíneo e tudo mais, além de todo o resto, né? Então dá problema no cérebro, tem dado problema em uma série de lugares. Infelizmente, a gente ainda não entendeu essa pandemia. As pessoas continuam muito ignorantes dessa pandemia, inclusive todos os governos em si, porque é a pandemia que terminou, mas não acabou. Por que ela terminou, mas não acabou? Ela é tratada como se tivesse terminado e continua sendo feito barbaridades, como se tivesse terminado, mas não acabou. A gente sabe que não acabou. Então, nós temos que tomar mais cuidado com algumas coisas simples de ser feitas, nada excepcional. Por exemplo, não incentivar aglomerações desnecessárias. Esse é o grande ponto. Para que você vai incentivar certas coisas desnecessárias? Vamos fazer o necessário, o que dá para a economia funcionar, todo mundo funciona, mas tem coisa que não dá para você aceitar. E tem feito muita coisa de aceitar. Vou dar um exemplo simples. Por que ainda a empresa de ônibus em Santos não voltou com toda a frota normal antes do início da pandemia? Alguém me conta por que não voltou? Alguém ainda está trancado em casa? Não sei, só se está acontecendo, não estou sabendo. Mas não voltou. Continua com restrição, o ônibus extremamente lotado. Veja, nós estamos pagando caro, pagamos caro para a empresa, a prefeitura paga através dos nossos impostos um subsídio altíssimo de milhões de reais por ano para essa empresa e continuamos sendo tratados de uma forma completamente absurda. Ônibus equivocados, ônibus que já são ultrapassados, com motor dianteiro, com chassi de caminhão, para você subir é uma dificuldade, e extremamente lotado. Então, tem coisa errada aí, do meu ponto de vista. Estão deixando de atender a população de uma forma adequada, apesar de todo o subsídio colocado acima do contrato, que não está previsto no contrato, apesar do valor alto da passagem, e lotado. Por que não coloca a frota que estava em 2019? Eu não consigo entender isso. Patrícia, essa notícia mostra que a gente ainda não conhece todas as consequências do coronavírus, não é? Não, Paulo, e eu sou vítima disso, né? Enquanto nos homens dá disfunção erétil, nas mulheres diminui, na verdade, o período menstrual, né? Então, eu estou tendo menstruação, por exemplo, a cada 15 dias, Paulo. E isso é típico da Covid longa. Eu tive Covid agora em maio, né? E as consequências ainda estão nessa situação. É bastante incômodo para as mulheres, né? E para os homens, claro, nessa situação bastante complicada. O que nos preocupa, né, e eu estou aqui na Argentina, você sabe que meu marido mora aqui, eu trabalho aqui também, a situação na cidade de Buenos Aires, né, que teve o grande boom também, está voltando os casos como está voltando no Brasil. Na Europa, a gente tem a 7ª onda de pessoas também estando internadas. E ontem eu já soube de alguns amigos aqui de Buenos Aires que estão também com Covid, ou seja, a Covid está voltando e as pessoas estão evitando usar máscara. Eu sou uma das únicas aqui
que usa máscara e que quando sai, vai para um supermercado, usa máscara, quase ninguém usa, Paulo. E a pandemia ainda não acabou, né? Apesar de alguns governantes, do próprio presidente da República, que já quis terminar com a pandemia, como se ele tivesse poder para isso, infelizmente ainda não acabou, e as sequelas estão aí, né? Uma das sequelas também que eu senti, Paulo, eu queria dividir, que eu acho que é importante para os nossos telespectadores, né, para quem está sentindo isso, não se assustar que passa, né? Foi queda de cabelo, né, do pouco cabelo que me resta, né? Queda de cabelo e também perda de memória. De alguns objetos banais do dia a dia, eu senti a dificuldade de relembrar, mas isso, graças a Deus, já passou. Agora ficou essa questão da menstruação e eu espero que passe também o mais rápido possível, porque é bastante complicado para a saúde da mulher, né? E para essa situação da disfunção erétil para a saúde do homem. A epidemia, a pandemia de coronavírus, do Covid, ela não acabou ainda. Nesse momento, o vírus é menos letal, principalmente para as pessoas vacinadas com as 3 doses, com as 4 doses, porque o organismo reage mais rapidamente ao contato com o vírus, mas ela ainda permanece e a morte ou a internação não é o único problema. A continuidade, o Covid longo, a sequela, são problemas graves, como a gente viu agora. Agora, são vários deles, que a Patrícia relatou, e um deles, esse que foi apontado na semana passada, da disfunção erétil.